Meus irmãos, recebam uma paz do Senhor. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Queridos, que alegria poder estar aqui mais uma vez. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, por este privilégio que o Senhor me concedeu em poder estar aqui com vocês esses 2 dias. Amanhã a gente está retornando para o Recife, mas com o coração grato a Deus por tudo que vivemos aqui esses dias, pelo cuidado dos irmãos. Estou levando para Recife a novidade da terra, porque eu sou dessas, irmãos. Estou levando aqui as iguarias de vocês. Rapadura de caju, eu não conhecia essa não, viu? Vocês não são fracos não. Estou levando a cajuína de verdade, porque eu descobri aqui que a que eu tomava era misturada, mas agora eu estou levando a pura, um negócio mais elevado, mais fino, né? Deus abençoe vocês. Quero agradecer a Deus também pela vida de uma irmã muito usada por Deus, que foi lá no hotel hoje e entregou castanha. Meu Deus! E a nutricionista passou castanha, viu? Ela disse que era só um pouquinho, mas a metade do saco vai embora rapidinho. Deus abençoe a vida da nossa irmã que nos abençoou. Deus abençoe vocês pelo cuidado. Deus abençoe o pastor dessa igreja, pastor José Miguel, sua esposa, irmã Rita. Deus abençoe vocês. Obrigada, pastor, pela confiança, pela oportunidade. Pastor Moisés Guedes, eu acho que foi o pastor mais calmo que eu já conheci aqui no Ceará. Ele é calmo, né? Uma bênção, um homem de Deus. Não tem pressa, irmão. Ele é calmo, tem agonia. Deus abençoe o servo do Senhor, irmã Miriam. Muito obrigada pelo carinho, pelo cuidado. Ela é masterchef, viu? Cozinha bem demais, irmã. Cheguei aqui com 2 quilos a menos, estou indo com 2 quilos a mais. Deus abençoe os servos do Senhor. Minha irmã, minha amiga, Deus abençoe você. Muito obrigada pelo carinho. Irmã Eliane, é sempre uma honra. Pastor Josué, que honra estar com vocês. Sempre que Deus me concede a oportunidade de estar com a irmã Eliane, para mim é uma honra, porque sabe aquela cantora que você só via de longe, escutava os hinos, não tinha como acompanhar, porque o timbre dela é muito alto, né? Mas a gente tentava, não alcançava, mas tentava, e você via de longe, não imaginava que Deus ia dar essa oportunidade da gente cultuar tão perto. Para mim é uma honra, minha cantora, estar com a senhora que já admiro de tanto tempo. Deus abençoe a senhora, seu ministério, meu amigo pastor Josué. Deus abençoe vocês. Pense num casal que deu certo, irmão. Foi hoje de manhã, quando a gente estava saindo para almoçar, eles estavam gravando um vídeo lá embaixo no hall do hotel. Eu não consegui pegar um vídeo assim, filmando eles dois lá, gravando o vídeo para a igreja, mas eu ia gravar dizendo assim: se não for para casar assim, eu nem caso. Uma bênção. Deus abençoe vocês. Permaneça cuidando de tudo. Abra sua Bíblia comigo. O Senhor ministrou uma palavra ao meu coração. Quero saudar também os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Deus abençoe você. Compartilhe esse link para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus é escrito por João, capítulo de número 6. O Senhor ministrou essa palavra ao meu coração e eu quero compartilhar ela com você. João, capítulo de número 6. Vamos ler alguns versículos a partir do verso 1. João, capítulo de número 6, a partir do verso 1. Se podemos ler o texto, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer.
E Filipe respondeu dizendo: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Verso de número 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram e encheram 12 cestos de pedaços dos pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Você diz amém por esta palavra? Já estamos cobertos das orações. Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Querida igreja, o texto que lemos esta noite vai fazer menção ao período inicial do ministério de Jesus. Quem está relatando este milagre é o evangelista João, e a caráter de introdução, o evangelho escrito por João tem uma dinâmica um tanto diferente dos demais evangelhos. Isto porque o propósito de João em escrever acerca de Jesus não era falar do seu nascimento, mas era falar de sua existência. Você vai perceber no capítulo 1 deste evangelho que João não vai falar acerca do nascimento de Jesus. João não vai falar de Maria, João não vai falar de José, ele não vai falar de Belém, ele não vai falar de manjedoura. Isto porque, na perspectiva deste evangelista, Jesus não nasceu, Jesus existia. Na defesa de João, essa história não começou em Belém, não começou com José e nem tampouco com Maria, mas o próprio João diz: isto começou desde a fundação do mundo. Quando o mundo não era mundo, quando as coisas não eram coisas, ele era o Verbo de Deus, estava presente em tudo. Tudo foi criado por seu intermédio, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha o que João vai dizer: nele estava a vida, ele era a luz dos homens. Então João escreve basicamente para defender a existência da pessoa de Jesus. Em concordância com aquilo que João defende, o apóstolo Paulo, ensinando aos Colossenses, vai dizer que Cristo era um mistério, olha isso, que estava oculto no meio das eras e no meio das gerações. Paulo também abraça a ideia que existência não tem nada a ver com exposição. Ele não estava exposto, mas existia. Era o Verbo de Deus, era a palavra em movimento, era o Criador de todas as coisas. Paulo escreve para deixar claro: não existia, não estava exposto, mas existia. Não estava revelado, mas marcava as gerações, marcava as eras. O que Paulo está ensinando é que Cristo nunca precisou de rosto na foto para ser, nunca precisou
precisou de nominalista para agir, mas mesmo quando era o mistério, o segredo de Deus, ele estava presente no meio das eras e marcando as gerações. Quando nós lemos a Bíblia, encontramos nela um esforço de revelar esse Cristo. Olha isso, do Gênesis até a sua revelação por João o Batista no Jordão, a Bíblia deixa clara que ele sempre esteve presente em todos os acontecimentos da história. Em Gênesis capítulo de número 3, olha o que a Bíblia vai dizer: o homem caiu, o homem pecou, Deus desceu no jardim, deu sentença ao homem, deu sentença à mulher, deu sentença à serpente, e depois que a causa do pecado foi resolvida, olha o que a Bíblia vai dizer, que o Senhor pegou um animal e com a pele deste animal ele cobre a nudez do homem e da mulher, que no capítulo 3 do Gênesis representava o pecado. Você está percebendo? Em Gênesis capítulo de número 3, ele ainda não estava revelado, mas a Bíblia deixa claro que ele sempre esteve presente em todos os momentos da história. Mas o que acontece no capítulo de número 3 é um sinal da parte de Deus de que ele estava presente, aponta para algo maior até o dia da sua revelação. Em Gênesis capítulo de número 12, olha o que a Bíblia vai dizer. Capítulo de número 22, olha o que a Bíblia vai dizer. Abraão estava subindo com Isaac para o Moriá, e naquela ocasião Deus pediu a vida do menino em sacrifício, mas quando o ato estava para ser consumado, no meio dos arbustos tinha um carneiro que serviu para dar livramento à vida de Isaac. Você está percebendo? No capítulo de número 22 do Gênesis, ele ainda não está revelado, mas a Bíblia está dando sinal de que ele estava presente em todos os momentos da história. Ele era o Cordeiro de Deus, que estava sendo preparado para dar livramento à vida daquele que estava em perigo. Mas olha isso, se o que acontece no capítulo de número 22 do livro do Gênesis é um sinal da parte de Deus, aponta para algo maior até o dia dele ser revelado. Êxodo capítulo de número 12, Deus chamou Moisés na porta da congregação e disse para Moisés: Moisés, chame os líderes de família de Israel. Mas para que, Senhor? Moisés, manda pegar um cordeiro e com o sangue do cordeiro ungir as vergas e os umbrais das portas. Mas por que isso, Senhor? É porque no 14º dia desse mês, Moisés, eu vou visitar o arraial dos egípcios e vou ferir de morte todo primogênito de homem e de animal. Mas isso vos será por sinal, que vindo a morte e vendo o sinal do sangue na vossa porta, não vai entrar, mas vai ter que passar por cima. Oh meu Deus, eu não sei se você veio receber palavra de Deus esta noite, mas se você veio, levanta a mão direita e aproveita que é de graça, porque se tem sangue do Cordeiro nos umbrais da tua porta, o mal não entra, o mal não chega, o mal não toca. Você crê que tem livramento da parte de Deus para a tua história esta noite? Deixa a mão em cima, porque enquanto você está aqui, Jeová está dizendo: eu estou livrando lá, eu estou cuidando de quem ficou lá, eu estou protegendo quem ficou lá, porque tem sangue do Cordeiro para dar livramento. Só quem confirma a palavra. Aleluia. Você percebeu que no capítulo de número 12 do Êxodo, ele não está revelado, mas o que está acontecendo ali aponta para o que ele faria lá na frente. Através do sangue do Cordeiro, a humanidade teria livramento da morte. Mas o que acontece no capítulo de número 12 é um sinal da parte de Deus, aponta para algo maior até o dia dele ser revelado. Levítico capítulo de número 16, olha o que a Bíblia vai dizer, que Arão estava diante da congregação de Israel, e aquele dia era o dia da expiação.
expiação. E a liturgia do culto dizia que um cordeiro era morto e aspergido a fim de purificar a nação de Israel. Você percebeu? No Antigo Testamento ele ainda não estava revelado, mas a Bíblia nos dá vários sinais de que ele sempre esteve presente em todos os momentos da história. Em Gênesis capítulo de número 12, ele é o cordeiro que morre por um, morreu por Isaque. Em Êxodo capítulo de número 12, ele é o cordeiro que morre por uma família inteira, morreu pela família de Israel. Em Levítico capítulo de número 16, ele é o cordeiro que purifica uma nação inteira. Mas em João capítulo de número 1, verso 29, olha isso, João Batista está na margem do rio Jordão e está dizendo: eu estou vendo um cordeiro, eu estou vendo um cordeiro. Mas esse cordeiro que está sendo revelado, ele é diferente. Por quê, João? Porque ele não morre só por um, ele não morre só por uma casa, ele não morre só por uma nação. Quem é ele? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí, só se a tua alma já encontrou salvação neste cordeiro, eu vou deixar você adorar, porque ele foi revelado para dar salvação à vida daquele que crê. A partir do batismo de Jesus por João no Rio Jordão, o ministério de Jesus vai tomar uma proporção pública. O homem vai ficar grande, famoso, importante, popular, reivindicado. Mas à medida que ele vai crescendo, ele preza pela simplicidade, pela humildade, pela essência da palavra. O seu coração não estava nas multidões, mas estava no serviço, na entrega e no compromisso. O seu coração não se envaideceu pelo calor da multidão, pelo desejo da massa, pelo grito caloroso, mas o seu coração sempre esteve conectado com o projeto, com o propósito. É por isso que aonde quer que fosse enviado, ele pregava a palavra em sua essência, em casas luxuosas como a casa de Zaqueu, mas também em casas pobres como a casa de Pedro, no monte para 15.000, mas também no poço para uma mulher só. Ele pregava em Jerusalém, que era a capital, mas também pregava em Gadara, pregava na Judéia, pregava em Samaria, pregava nas regiões mais desfavorecidas, porque o seu compromisso não estava nem no lugar e nem na quantidade de gente que ia ouvir. Se o compromisso não é com o lugar e nem com a massa, então aonde ele me enviar eu vou, o local que ele me enviar eu vou, porque aonde eu estiver, o nome do Senhor vai ter que ser glorificado. Mas perceba que coisa interessante, precisamos concordar que parte desse ministério público, visível, exposto, que Jesus desenvolveu, deve ser creditado ao ministério de João Batista. E deve ser creditado ao ministério de João Batista, por quê? Porque quando Jesus vai desenvolver ministério, João já tinha dedicado todos os anos que exerceu o chamado para pregar a palavra do Senhor, anunciando o caminho do Cristo. Olha isso, Jesus ainda não estava revelado, mas João estava no Jordão pregando e dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele é maior que eu, ele é tão grande que eu não sou digno nem de atacar as percatas dos seus pés. João está pregando e está dizendo: eu até nasci primeiro do que ele, mas ele é antes de mim, ele é antes da vida, ele é antes do mundo, ele é antes de tudo, ele é o Todo-Poderoso. Olha isso, parte do ministério visível de Jesus é acreditado ao ministério de João Batista. Mas pensa comigo, quando eu analiso o ministério de João Batista, eu percebo que João tem tudo para fracassar, João tem tudo para quebrar. Por quê? Primeiro porque o lugar que João pregava era ruim.
João pregava no deserto da Judeia. O deserto da Judeia é aquela região que é 70% do Negueb, que é a parte mais seca e mais árida de toda Jerusalém, considerado o lugar mais inóspito da terra. No deserto nada vive, no deserto nada destaca, no deserto nada sobressai. Então João desenvolve ministério em um lugar que é seco, em um lugar que não dá popularidade, porque ninguém gosta de pregador de deserto. Ninguém convida o pregador do deserto. Por quê? Porque o deserto não promove, o deserto não levanta, o deserto não dá seguidor no Instagram, o deserto não dá visibilidade, o deserto não dá like, o deserto não dá curtida, o deserto não dá visualização. Mas a Bíblia vai dizer que João está desenvolvendo ministério dentro do deserto da Judeia. Para complicar ainda mais a vida de João, o lugar é ruim e a mensagem é dura. Você acredita que no sermão de João não tinha levanta a mão e recebe? João não entregava uma chave para ninguém. João não dizia que a porta estava aberta, João não dizia que Deus ia entrar, João não dizia que Deus ia mandar. A mensagem de João era uma e era a mesma todos os dias. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, preparem o caminho do Senhor, porque Ele está vindo aí. E a Bíblia vai dizer que quando João via fariseu descendo para o culto, aí era que o homem ficava ousado, ele ficava solto e apontava e dizia: vocês são banda de raça de víboras, produzam frutos dignos de arrependimento. Olha isso, o lugar é ruim, a mensagem é dura, mas a Bíblia vai dizer que o Jordão estava se enchendo de pessoas. A Bíblia vai dizer que o povo estava deixando o conforto da catedral e entrando deserto adentro para ouvir João pregar a palavra. Sabe por quê? Porque a mensagem era dura, mas tinha graça. A mensagem era dura, mas tinha autoridade. O lugar não promovia, mas o que promove homem e mulher de Deus não é lugar, não é carro, não é igreja, não é congresso, não é foto em cartaz. Eu vou falar, porque eu vou ser um calo no pé dessa geração modinha, que pensa que rede consagra, que pensa que conta bancária consagra, que pensa que carro consagra. Quem consagra é Deus, quem levanta é Deus, quem prospera é Deus, quem autentica é Deus. Estamos aqui não por causa de nós mesmos, mas por causa daquilo que Ele decidiu fazer. Se não for a graça de Deus, não adianta ter formação. Se não for a graça de Deus, não adianta ter condição. Se não for a graça de Deus, o canudo não vale de nada, a formação não vale de nada. Estamos aqui por causa da graça. É a graça que sustenta, é a graça que levanta, é a graça que promove, é a graça que prospera. Levante a sua mão direita comigo e declare isso. Diga: é tudo graça. Acabou. E se não fosse assim, eu nem aqui estava. Porque quando comecei a pregar, irmão, uma favelada, filha de pedreiro, alcoólatra, filha de uma costureira, que saía de casa de 5 da manhã, chegava em casa de 8 da noite, porque trabalhava em confecção, ritmo de produção. E quando comecei a pregar, alguém disse assim: tu vai para onde, menina? Primeiro, tu não é filha de pastor, nem neto de pastor, nem prima de pastor e nem amiga de pastor. Isso é verdade. Tua mãe não é dirigente, nem amiga de dirigente, nem conhece dirigente. Eu disse: é verdade. O lugar que tu mora não favorece. Eu disse: é verdade. A tua formação também não favorece. Eu disse: é verdade.
O lugar, tua condição não te favorece. Eu disse, é verdade, e agora? Como é que tu vai? Para onde é que tu vai? Eu disse, para onde eu vou eu sei, como eu vou chegar, isso eu não sei, mas eu tenho uma palavra, que o Senhor, quando subiu a favela, disse comigo, prega a minha palavra que eu me responsabilizo. Mas eu disse, Senhor, eu não tenho nem conta pesada no Instagram, e nem tenho assessor. Ele disse, o assessor sou eu, quem vai abrir porta sou eu, e olha onde estou por causa da palavra. Se não fosse a graça, eu estaria na penúltima casa da favela onde ele me achou, mas a graça me arrancou de lá, me deu nome, me deu vida, me deu qualidade, e estou aqui declarando, é tudo graça de Deus, tudo graça de Deus. Lugar não promove, é por isso que João prospera dentro do deserto, porque o que promove, o que garante, o que sustenta, o que autentica é a graça de Deus. Receba essa palavra como palavra de Deus para você. Deus não precisa de CEP, não precisa de graduação, não precisa de contra-cheque, Deus não precisa de carro, não precisa de casa. Ele faz com quem quer, no lugar que quiser, do jeito que quiser, na circunstância que Ele quer, porque quem sustenta é Ele. É por isso que Paulo falou que o poder dele não se aperfeiçoa na minha força, não se aperfeiçoa na minha conta, não se aperfeiçoa na minha casa, não se aperfeiçoa no meu carro. Paulo disse, o poder dele se aperfeiçoa é na tua fraqueza. É tu dizendo, não posso, ele diz, eu posso por você. Não tenho, eu dou a você. Não consigo, eu te ajudo. Não tenho força, eu te esforço. É tudo graça de Deus. Avisa para esse crente que está do teu lado, avisa ele, diz a ele assim, meu irmão, é tudo graça. Fala para ele assim, deixa de ser besta, é tudo graça de Deus. Só quem é sustentado pela graça, me dá um sinal para eu ter certeza que estou pregando na igreja certa. Tudo graça. Mas olha isso, este capítulo de número 6 vai relatar o início do ministério de Jesus, o início se encaminhando para metade, e a proposta desse capítulo de número 6 era descanso. Repita comigo essa palavra, diga descanso. Faça melhor e diga descansar faz parte. Você falou como quem está muito cansado, dá para ser melhor. Diga descansar faz parte. A proposta do capítulo 6 era descansar. O milagre da multiplicação é um milagre que vai ser relatado pelos 4 evangelhos, e nos 4 evangelhos a proposta é a mesma: descansar. No evangelho de Lucas, ao convidar os discípulos para ir para as regiões de Tiberíades, Jesus vai dizer, venham para que descansemos um pouco. Então a proposta era descanso. A proposta era descansar, porque o uso cansa, a demanda cansa, a responsabilidade cansa. Eu posso ser humana com vocês, pregar cansa, cantar cansa, pastorear cansa, liderar cansa. Se o próprio Jesus, cansado do caminho, encostou em um poço para descansar, imagina eu, imagina você. Tire da sua cabeça essa ideia de que homem e mulher de Deus é super-herói de Cristo, é super-herói da fé. Não, o pastor cansa, a dirigente cansa, o pregador cansa, o cantor cansa, porque como
como humanos, cansar faz parte. A Bíblia sempre deu margem para o descanso. Se o próprio Deus precisou descansar depois de ter concluído a obra de sua criação, imagina você, o próprio Jesus, quando ministrava, ele pregava e dizia: vinde a mim, todo aquele que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. No Salmo 91, verso 1, o salmista está cantando e está dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele vai descansar. Quando Deus estava conduzindo o seu povo pelo deserto, em Gênesis capítulo 33, verso 14, Deus falou com Moisés e disse: Moisés, eu sei que você está cansado, mas a minha presença irá contigo só para você descansar. Então o descanso faz parte, o descanso é necessário. Eu estou cansada de ver tanta gente que tem potencial, que tem qualidade, que tem chamado, mas que tem perdido a qualidade do seu serviço, porque está trabalhando cansado, porque está fazendo a obra cansado, porque não para descansar. Precisamos descansar, porque a Bíblia nos dá base para isso. Esta é a proposta do capítulo 6. Jesus quer descansar porque orar cansa, porque repreender demônio também cansa. Então a proposta é: vamos descansar. Só para você me ajudar a pregar esta noite, fala com esse crente que está do teu lado, diz a ele: se precisar descansar, descansa. Descansa para trabalhar com mais qualidade, descansa para trabalhar com mais disposição, descansa para trabalhar com mais entrega. Deus quer você viva, Deus quer você animada, Deus não quer você cansada. Eu posso falar uma coisa para você: cuide de você, cuide da sua mente, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, porque eu sou defensora da obra, irmão. Eu defendo a obra, porque a obra me deu vida, e a obra dá vida quem faz a obra com seriedade e com responsabilidade. O propósito de fazer a obra não é adoecer ninguém, pelo contrário, a obra muda o diagnóstico de alguém. Tem gente que era para estar morto, mas está vivo porque faz a obra. Tem gente que era para estar parada, mas está em movimento porque faz a obra. Tem gente que era para estar em depressão, mas porque faz a obra, Deus dá saúde, Deus dá vida. Eu escuto o testemunho de senhorinhas dizendo: o médico disse que eu tenho doença no osso e meu joelho não vai dobrar, mas todo dia eu dobro o joelho na presença do Senhor, porque enquanto eu estou na obra, a obra me dá vida. Mas também tem gente que anda por aí dizendo: a obra me matou, estou enferma por causa da obra. Você está enferma porque você cansou e não respeitou o limite do seu corpo e da sua mente. Você está enferma porque quando era para orar você estava na frente. Você está enferma porque quando era para descansar você achou que era insubstituível. Eu preciso te dizer isso, minha irmã: a obra precisa de você, mas precisa de você saudável, precisa de você ativa, precisa de você feliz. Não se aperreie não, porque se eu morrer hoje, amanhã tem uma pregadora muito melhor do que eu pregando a palavra. Se você morrer hoje, amanhã tem alguém liderando o círculo de oração melhor do que você. A proposta de Deus para mim, para você é: descansa para trabalhar saudável, descansa para trabalhar feliz, descansa para trabalhar com mais propriedade. Jesus está cansado, está reunindo os discípulos e está dizendo: vamos descansar. Mas Senhor, vão falar que falem, a gente precisa descansar. Vamos se ausentar da massa, do centro, da multidão, de todo mundo, e vamos descansar. A proposta do capítulo de número 6 é descanso. A proposta do capítulo de número 6 é descanso. Eu disse para vocês que a proposta do capítulo de número 6 é descanso. Mas olha o que a Bíblia vai dizer: que enquanto Jesus estava descansando com os seus discípulos, ele levanta os olhos e percebe que uma multidão
estava indo ao seu encontro. Repita comigo essa palavra, diga: multidão. Essa multidão que está vindo traz demanda. Esta multidão que está vindo traz necessidades. A multidão que está vindo traz enfermidades, carências, pedidos, clamores. A multidão que está vindo é exigente. E pense num povo exigente, é o povo de Deus. Trabalha pouco, exige muito. Às vezes faz pouco, reclama muito. Entrega pouco, mas cobra muito. A multidão é exigente. A multidão tem demandas e tem necessidades. Quando Jesus vê a multidão que está vindo, os discípulos também enxergam a mesma multidão. E quando os discípulos enxergam a multidão, eles prontamente dizem: lá vem problema, lá vem demanda, lá vem a irmã que reclama de tudo, que implica com tudo, que fala de tudo. Lá vem a irmã que pede, que clama, que ora. Lá vem aquela que fala, lá vem aquela que chora, lá vem aquela que puxa da perna. Olha quem está vindo. Quando os discípulos veem a multidão vindo, eles olham para Jesus e dizem assim: Senhor, despede antes que chegue até a gente. Por quê? Porque os discípulos veem a multidão como a multidão é, cheia de demanda, cheia de necessidade, cheia de exigência. Mas ao mesmo tempo que os discípulos estão vendo a multidão, Jesus está vendo a multidão também. E enquanto os discípulos enxergam a multidão como responsabilidade, olha o que a Bíblia vai dizer: que Jesus olha para o povo com compaixão e diz assim: eu não posso dispensá-los, porque eles são como ovelhas que não têm pastor. Mas Senhor, tu não vieste aqui para descansar, eu vim para descansar, mas eu não posso dispensar este povo vazio. Eu não posso liberá-los sem palavra, sem cura, sem paz para a alma, sem saúde para o corpo, sem saúde para a mente. Oh, a nossa sorte é porque Jesus sempre está acompanhando e analisando a nossa chegada no culto. Ele está olhando para você esta noite com um olhar de compaixão e está dizendo: pode vir a mim, porque aqui tem descanso, aqui tem palavra, aqui tem refrigério, aqui tem cura, aqui tem restauração, aqui tem renovo. Ele não te dispensará vazia, ele não te dispensará vazio, mas vai encher a tua alma de alegria, vai encher a tua boca de cântico, vai encher a tua vida de força. Ele não vai te dispensar vazio. Oh, me ajude a pregar esta noite, me ajude. Fica aqui comigo, segura na mão desse crente que está do teu lado, irmã, mas segura com ligeireza, com rapidez. Segura na mão dele, segura na mão dele, mas não segura com preguiça não, segura com vontade. Do mesmo jeito que você aprendeu ontem, isso, segura com uma autoridade, aperta a mão dele para ver se ele está vivo, porque quem está vivo reage, nem que seja com glória a Deus. Aperta a mão dele até ele dar um sinal de vida, porque se esse crente que está do teu lado morreu, Jesus vai descer na terra para dar vida a ele aí agora. Segura a mão dele, ele veio porque quis, sabia que ia ser assim. É congresso de mulher, agora participa. Está segurando a mão dele, ele deu o sinal de vida. Então fala para ele: Jesus não vai te dispensar vazia, não vai te dispensar vazio, mas aquilo que você veio buscar, levante a mão e receba, porque ele está dispensando do céu para você. Deixem vir, disse Jesus, não posso dispensá-los vazios. Mas quando a multidão está chegando, olha o que a Bíblia vai dizer: que Jesus olhou para Filipe e disse assim: Filipe, onde compraremos pão para
para estes comerem. Repita comigo essa palavra só para eu ver se você está ligado. Diga: onde? Jesus perguntou onde? Jesus perguntou onde? Eu disse para vocês que Jesus perguntou onde? Você é inteligente e sabe que onde aponta para lugar. Sempre que a gente fala onde, a gente está se referindo a algum lugar, ou que esteve, ou que está para ir. Quando Jesus olha para Filipe e diz assim: Filipe, onde compraremos pão? Ele claramente está perguntando: em qual lugar a gente acha pão para comprar? Jesus perguntou lugar, Jesus perguntou onde, mas Filipe, quando foi responder, não disse onde, disse como. Como aponta para a solução. Mas Jesus não perguntou a solução, Jesus perguntou o lugar. Jesus perguntou onde, Filipe respondeu como. Jesus perguntou o lugar, Filipe deu a ação. Jesus disse: onde é que eu tenho que ir para resolver? Filipe quis dizer: para o Senhor resolver, tem que fazer assim, assim e assim. Mas ele não perguntou como faz, porque como faz, somente ele sabe fazer. Como faz, somente ele sabe onde fazer. Como faz, ele sabe a hora exata de fazer. Ele não perguntou como, ele perguntou onde. O problema é que a gente não aponta lugar, a gente aponta a solução, porque quer ensinar Jesus a trabalhar. Mas a pergunta foi para testar Filipe, porque olha o que a Bíblia vai dizer, que quando Jesus pergunta, prontamente João diz: e fazia isto para o experimentar, porque ele já sabia o que havia de fazer. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar para a tua vida. Não ouse responder como quando Jesus te perguntar onde. Se ele está perguntando onde é o problema, aponta o problema e deixa que a solução ele tem, a ação ele tem, a resolução ele tem, o tempo certo ele tem. Onde é que está o teu problema? Se está no filho, dá o nome do menino que Jesus vai lá. Se está no casamento, dá o nome do marido que Jesus vai lá. Se está na justiça, dá o nome do cartório que Jesus vai lá. Só aponta o lugar, porque a ação vem dele, a ação vem dele. Tem alguém que compreende isso esta noite? É por isso que quando Jesus chegou em Betânia, no capítulo de número 11, ele não olhou para Marta e disse: como é que está Lázaro? Ele olhou para Marta e disse: onde foi que o colocaram? Como está eu sei, e o que eu vou fazer eu sei também. Mas fala para mim, Marta, onde é que ele está, que eu estou indo lá. Só aponta o lugar que eu... Oh, irmão, eu estou sentindo uma graça, eu estou sentindo uma autoridade e uma direção de Deus. Só se você crer, levante a sua mão direita comigo e aponte em direção à tua casa. Eu não sei se é para lá, eu não sei se é para cá, eu não sei se é para a retaguarda, mas levanta a tua mão em direção à tua casa, porque Jeová está dizendo: enquanto você está aqui, eu estou indo lá para resolver, eu estou indo lá para operar, eu estou indo lá para colocar o que está fora do lugar no lugar. Vai ter ordem dentro da tua casa esta noite. Ergue a súria, só eu estou vendo Jesus indo lá, como aquele que tem autoridade. Deixa a mão levantada para lá, porque esta noite Jeová vai liberar a paz para dentro da tua casa, e o inimigo que arrumou um caminho para entrar vai ter que arrumar 7 para desaparecer. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu resolvo hoje, eu ajeito hoje, eu coloco no lugar hoje onde está o problema. Ele está indo lá, ele está indo lá, ele está indo. Senhor, 200 denários de pão não bastaria para que cada um comesse um pouco. O problema não foi nem a pergunta, sabe? Onde compraremos? O problema é o lugar onde a pergunta é feita. Porque o lugar onde a pergunta foi feita foi dentro de um deserto, bem afastado.
na região de Tiberíades. O problema não é o lugar, o problema não é a pergunta, o problema é o lugar onde a pergunta é feita, porque a pergunta é feita dentro de um deserto. Repita comigo essa palavra, diga deserto. E sempre que a Bíblia fala de deserto, ela está falando de um lugar despovoado, esquecido, pouco habitado. Quando a Bíblia fala de deserto, ela está falando de um lugar abandonado, de um lugar solitário, ou seja, de um lugar onde os nossos recursos não fazem diferença. O deserto é um ambiente onde ter muito ou ter pouco não vai fazer diferença. Não adianta entrar no deserto com 1 milhão no bolso e ter sede e procurar água, porque tem dinheiro, mas no deserto não vende água. Então o deserto é o lugar onde os nossos recursos, onde a nossa suficiência não valem de nada, não tem importância alguma. Tem muito ou tem pouco. Dentro do deserto o recurso não vale de nada. Algumas vezes Deus vai nos levar para ambientes onde o nosso recurso, onde o nosso critério, onde a nossa condição não faz diferença nenhuma, onde teremos que aprender a depender totalmente do seu cuidado e da sua direção. O ambiente não favorece, mas aquele que está fazendo a pergunta é quem não depende de ambiente, quem não depende de circunstância, quem não depende de oportunidade. Quem está perguntando é aquele que tem o poder de fazer todas as coisas. O lugar não favorece, mas quem está perguntando se responsabiliza. Escute isso. Eu lembro que uma vez uma família me procurou e disse assim: irmã, a senhora faz uma visita? Eu disse: faço, mas eu queria lhe adiantar que a minha família é toda espírita. A gente já vem de legados e legados no espiritismo. Eu disse: não tem problema. Ora, a graça de Deus alcança o espírita, alcança o catimbozeiro, alcança o feiticeiro, alcança o desviado, alcança o alcoólatra, alcança o traficante. Não tem isso não. A graça de Deus alcança ela onde quer que ela esteja. Ela disse: então vai dar certo esse negócio, vamos lá. Ela me levou no hospital renomado que tem lá no Recife, que é o Real Hospital Português. E quando ela me levou naquela sala para visitar a mãe dela estava num apartamento, somente ela. Era uma família muito abastada, um quarto muito grande, mais de uma cama só. E eu nunca vi tanto equipamento de ponta como vi naquela sala. A cama que a mulher estava era uma cama que fazia tudo que era necessário. A cama levantava, a cama deitava, a cama dava massagem, a cama inclinava para o outro lado. Fazia tudo, equipamento caro, equipamento de ponta. A mulher estava lá deitada, a filha dela toda coberta de ouro. Era ouro na mão, era ouro na orelha, ouro no pescoço. Um povo rico, abastado. E quando ela estava lá, ela disse assim: a minha mãe não fala nada, mas ela escuta tudo que a gente fala. E o sinal que ela dá é somente mexendo o dedo. Se ela estiver ouvindo, ela vai mexer o dedo, mas ela não tem reação nenhuma. Quando eu entrei dentro daquele quarto, que eu vi a condição daquela mulher, o Senhor falou comigo e disse: ela tem muitos recursos, mas aqui o recurso dela não vale de nada. Ela tem muito dinheiro, mas na condição que ela está, o dinheiro dela não vale de nada. Eu disse: mas Senhor,
Esta mulher é uma alma perdida, e eu sei que o Senhor só me trouxe aqui porque tem compaixão da alma dela. Eu comecei a pregar a palavra para aquela mulher, literalmente uma morta deitada na cama, mas quando eu comecei a pregar a palavra, e eu disse: olha, o Espírito Santo de Deus, ele vai aonde o homem não pode ir, ele faz o que o homem não pode fazer. Eu disse: eu não conheço a senhora, mas eu prego uma Bíblia que diz que não adianta de nada o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a salvação da sua alma. Eu não tenho ouro e não tenho prata para te dar, mas o que eu tenho eu trouxe para a senhora esta noite. E eu percebi que no maquinário o coração dela começou a pulsar, o batimento começou a subir. Eu disse assim: senhora, ninguém pode fazer nada pela sua vida. Eu não sei se a senhora vai ter a oportunidade de sair daqui, mas nesta noite o Senhor me trouxe aqui para te apresentar os dois últimos caminhos que a senhora vai poder trilhar. Ou é o do inferno ou é do céu. Vou lhe aconselhar: escolha o do céu para que a senhora viva. A senhora quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Aí eu vi que o dedo dela mexeu, como dizia assim: eu quero. O batimento pipocou. Eu disse: Jesus salvou, porque aonde o recurso do homem não vale nada, ele entra com salvação, entra com mudança e entra com restauração. Quando ninguém pode fazer nada, ele faz. Quando ninguém pode mudar nada, ele muda. O ambiente não favorecia, e Deus vai nos levar para ambientes onde o nosso recurso não vale de nada, para que a gente aprenda que quem manda é Ele, quem governa é Ele, quem opera é Ele, quem controla é Ele, quem provê é Ele, quem abre porta é Ele, quem manda a provisão é Ele, quem desce a providência é Ele. Mas o lugar não favorece, mas quem está com ela abre porta onde não tem porta, abre janela onde não tem janela. O lugar não favorece, mas ela tem Deus na vida dela. Tem alguém que se identifica com isso? É no deserto, mas Ele está com você. É na dificuldade, mas Ele está com você. É na provação, mas Ele está com você. E olha isso. Você já percebeu que Jesus nunca precisou de ambiente específico para operar? Ele nunca precisou de ambiente favorável para operar, mas onde estava, fazia o milagre. Ele curava quem entrava pela porta, mas curava quem descia pelo teto também, porque não era um ambiente, a autoridade estava nele. Ele curava no meio da rua, mas curava dentro da casa também. Curou Bartimeu no meio do caminho, mas curou a sogra de Pedro dentro de casa. Curou aquele que estava no culto, mas curou o servo do centurião que nem para o culto foi. Porque não é ambiente, não é condução. A autoridade está nele, a condição está nele. Se for na rua ele faz, se for dentro de casa ele faz, se tiver no culto ele faz, se não tiver no culto ele faz também. Se estiver favorável ele faz, se não estiver favorável ele faz também. Ele cura quem está muito doente e cura quem está pouco doente também. Ele cura religioso, mas cura endemoniado também. Ele curou quem era de Jerusalém, mas curou quem era de fora também, porque ele não dependia de ambiente para fazer, porque a autoridade está nele. É por isso que se a porta estiver fechada ele faz, mas se estiver aberta ele faz também. Se estiver com saúde ele faz, mas se estiver doente ele faz também. Ele não depende de circunstância para fazer. O ambiente não favorecia, mas ele não precisa de ambiente favorável para agir. É por isso que alguém diz assim: Senhor, 200 denários não bastaria para que cada um comesse um pouco. Alguém chega e diz assim: mas tem aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Olha isso. A providência apareceu, mas alguém disse: não dá. O escape apareceu, mas alguém disse: não serve. Tem 2 coisas importantes nesse texto. Primeiro,
é um menino. Repita comigo isso, diga menino. Diga anônimo. É porque o nome dele não aparece. Quem é ele? Não sei, é um menino. Ele veio de onde? Não sei, é um menino. Qual a graduação dele? Não sei não, eu sei que ele é um menino. Qual a posição que ele exerce? Eu também não sei, porque ele é um menino. Qual é a formação dele? Eu não sei, porque ele é um menino. E o que é que ele tem? Ele tem o que o Senhor está precisando. Ele tem o que o Senhor está procurando. É menino, mas tem pão. É menino, mas tem o que aqui não tem. É menino, mas tem o que o Senhor precisa. É menino, mas tem o que Felipe quer comprar. Às vezes o nome, a posição não vai influenciar de nada, mas o que eu tenho vai fazer diferença no resultado da história. Olha alguém censurando ele porque é menino e porque tem pouco, mas tem alguma coisa. Pior do que quem tem pouco é quem não tem coisa nenhuma. Eu fico besta vendo alguém censurar quem tem pouco, só que ele não tem coisa nenhuma. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu preciso de alguém que tenha pouco, mas que entregue tudo. Eu preciso de alguém que tenha pouco, mas deposite tudo nas minhas mãos. Eu tenho pouco, mas o que eu tenho eu vou colocar na mão dele. Tem mais alguém que vem comigo? Tem mais alguém? Tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanto? Jesus disse: mandai assentar os homens em fileiras. Mandai assentar, ou seja, diga que se sentem. Este sentar faz menção à quietude, à calma, tranquilidade. Olha isso. O método para receber era se assentar. E o próprio texto vai dizer que quando Jesus rendeu graças, ele distribuiu o pão pelos seus discípulos e disse aos seus discípulos, verso de número 11: distribuam sobre os que estiverem assentados. Então o método para receber era estar assentado. A regra para receber era estar assentado. Este assentar aqui faz menção à calma, a retirar-se do controle, a retirar-se da responsabilidade de resolver. O que Jesus estava ensinando era o seguinte: enquanto eles não sentarem e reconhecerem que só eu posso resolver, eu não faço nada, eu não mudo nada. Enquanto eles não se acalmarem, se sentarem e reconhecerem que só eu posso resolver, vai ficar tudo com fome dentro do deserto. Mas se assentar e reconhecer: aqui eu não faço nada, aqui eu não tenho nada, aqui eu não posso nada, aqui eu não mudo nada, mas eu vou me assentar para que ele se levante e resolva. Aí vai ter solução para o teu problema, vai ter resposta para a tua demanda, vai ter solução para a tua casa. Ô irmã, eu já estou acabando, mas me suporte. Balance esse crente que está do teu lado, que eu acho que ele está desanimado, mas ele vai se animar agora. Balança ele, balança ela, aproveita a comunhão, a liberdade e fala para ele: se assente, porque é Jesus quem vai ficar de pé por você. Se assente, porque é ele quem vai resolver. Mandai assentar os homens em fileiras. E tendo pegado o pão, deu graças, partiu, distribuiu sobre os discípulos sobre os que estavam assentados. E olha que coisa interessante, Jesus rende graças antes que o milagre acontecesse. Ele levanta os pães e rende graça. Ele apresenta os pães e rende graça. Mas o milagre não aconteceu, mas ele está agradecendo. Mas ainda não houve multiplicação, mas ele está agradecendo. Mas nem todos foram saciados, mas ele está agradecendo. Mas nem houve distribuição, mas ele está agradecendo. Gratidão.
a essência de quem reconhece o favor de Deus na sua vida: gratidão. Às vezes a gente reclama de tudo e não agradece por nada. A gente reclama do que não tem, mas não agradece o que tem. Às vezes alguém faz competição de comiseração para ver quem sofre mais, para ver onde dói mais. Mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui para te alcançar com esta palavra. Seja grata, agradeça a Deus, agradeça pelo que Ele deu, agradeça pelo que você tem, agradeça pelo cuidado, agradeça pela saúde, agradeça pela paz, agradeça porque você deita e dorme, agradece porque não veste o que não quer, mas tem roupa para vestir o teu corpo, não come o que não quer, mas está tendo o cuidado e a provisão de Deus, não vai para onde quer, mas aonde você está, a proteção e o cuidado de Deus alcança a tua casa. Toca no ombro desse crente que está do teu lado e diz a ele: seja grato. Tem gente que reclama de tudo, reclama do sapato furado, mas não agradece os pés perfeitos, reclama da roupa repetida, mas não agradece do corpo com saúde. Eu lembro de um pastor ter dito que estava andando nos corredores da igreja e duas irmãs competiam entre si para ver quem sofria mais. Uma foi e disse assim: mulher, eu só consegui dormir de 3 horas da madrugada. A outra disse: tu ainda dormiu? Eu não dormi nada. Aí ela disse: mas foi porque eu fui dormir de 3 horas que eu me acordei com dor de cabeça. Ela disse: faz 3 dias que a minha cabeça dói. A outra disse: a minha cabeça só dói porque eu puxo da perna. A outra disse: mulher, eu tenho 3 pinos na minha coluna e 5 na minha perna. Elas competiam entre si e eu tenho sopro no coração. A outra disse: eu tenho problema renal. A outra disse: eu sofro de enxaqueca. A outra disse: eu sofro de insônia. O pastor se aproximou, colocou a mão na cabeça e disse: Senhor, pode tomar para ti essas servas, ameniza o sofrimento delas. Ela disse: misericórdia, pastor. Ele disse: seja grata, porque está doente, mas está de pé, Ele pode te curar. Está cansada, mas está na casa, Ele pode te renovar. Fala com esse crente que está do teu lado de novo, diz a ele: seja grata, porque o Senhor te dá o suficiente para você agradecer. Ele levantou os pães e, tendo dado graça, partiu, distribuiu. E olha o que a Bíblia vai dizer: todos, diga comigo, todos, diga mais forte, todos, com mais vida, todos, com mais autoridade, diga todos, todos foram saciados, sem exceção, todos. Quem estava na frente foi saciado, quem estava no meio foi saciado, quem estava lá atrás foi saciado, quem chegou mais cedo foi saciado, quem chegou atrasado, quem chegou por último, todos foram saciados. Esta é a graça do Evangelho. A palavra alcança e visita a todos, a provisão alcança e visita a todos. Todos foram saciados. Aonde? No deserto. Aonde? No deserto. Foram saciados no deserto. E olha o que a Bíblia vai dizer: depois que todos comeram, sobejaram. E eu estou falando de crente. E se eu estou falando de crente, de comida, você sabe que a demanda é dobrada. Porque crente não bebe, graças a Deus. Não fuma, graças a Deus. Mas a gente come. É só falar em comida que o semblante do povo muda. O povo fica feliz, fica alegre. Porque a alegria do crente é comer. Tudo do crente termina em comida. Você vai fazer uma visita no círculo de oração, Deus usa a irmã e fiz um bolo, cafezinho preto, uma tapioca. A gente come, é feliz na terra. Tem culto de ação e graça, tem comida. Se encontra depois do culto, tem comida. Olha, irmã, um crente ele só é magro se for biotipo, genético ou ruindade.
Mas se o crente for bom mesmo, depois que ele aceita Jesus, ele ganha nem que seja 10 quilos, porque a gente tem alegria em comer, a gente tem alegria em celebrar a provisão, o mantimento e o cuidado de Deus na nossa mesa. Olha isso, todos foram saciados, ou seja, eles comeram valendo, e o céu mandou para encher o bucho, como diz o matuto, de todos. E ainda sobrou. O negócio foi forte. 12 cestos cheios de pães de cevada, dos 5 pães que foi entregue. Todos comeram e sobrou 12 cestos cheios da provisão. Você acredita e recebe esta palavra? Eu não sei se você chegou aqui esta noite vazio, mas o Senhor está dizendo: vou te encher aqui, ou melhor, já te enchi aqui, e tu vai voltar cheia para casa, levando provisão para casa, levando palavra para casa, levando sustento para casa, porque Ele manda o suficiente para te abastecer aqui e para tu levar pão para quem ficou lá. Levante a sua mão direita para receber esta palavra, porque vai sair cheio e ainda vai levar para quem ficou lá. Quem recebe a palavra? Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. E eu não posso encerrar esta oportunidade sem perguntar se em nosso meio tem alguém que deseja entregar a vida para Jesus. Tem alguém esta noite que veio para este culto talvez vazio, cansado, sobrecarregado, mas a palavra diz: vinde a mim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Será que tem alguém em nosso meio que deseja entregar a vida para Jesus? Deseja renovar a aliança com Ele? Se tiver, levante a mão, venha aqui para frente e esta igreja vai orar por você. Tem uma vida vindo para Jesus. Essa igreja ainda se alegra por um pecador que retorna à casa do Pai. Cadê a segunda vida que quer renovar a aliança com Jesus? Vê se está do teu lado, irmão. Vê se está do teu lado. Ajuda ele, ajuda ela. Fala para ele: Jesus tem o que a tua alma precisa. Jesus tem o que a tua alma carece. O vazio que assola a tua alma é do tamanho de Jesus, e Ele te trouxe aqui esta noite porque quer preencher o vazio. Cadê a segunda vida que quer renovar a aliança com Jesus? Venha. A igreja se coloca de pé, se coloca de pé. Cadê você? Ainda dá tempo. A Bíblia diz: se ouvires hoje a sua voz, não endureça o seu coração. Você foi ministrado pela palavra. Esta palavra está queimando dentro do teu coração. E esta noite é noite de decisão. Tem mais alguém que deseja entregar a vida para Jesus? Tem mais alguém que deseja renovar a aliança com Ele? Até o término deste culto, você tem a oportunidade de tomar a sua decisão para Jesus. Não saia daqui hoje sem tomar essa decisão, porque a porta da graça ainda está aberta, mas daqui a pouco se fechará, porque o Senhor arrebatará a sua igreja desta terra, e o dia do arrebatamento pode ser até hoje, mas hoje você ainda tem a oportunidade. Eu preciso te dizer somente isso: Jesus está voltando. Isso não é história, é realidade. Todos os sinais que antecedem a vinda do Senhor já estão se cumprindo nesta terra, mas hoje ainda dá tempo de você tomar a sua decisão. Então, até o término deste culto, você tem a oportunidade de se decidir para Jesus. Você recebe essa
palavra à igreja do Senhor. Você toma posse? Então levante a sua mão direita e dê o melhor glória a Deus que você trouxe para Ele. E que Deus abençoe em nome de Jesus.